Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aos julgamentos da sessão da reunião de dezembro. Hoje, na sessão do dia 15, terça-feira, período da tarde, 14 horas, nós temos processos com participação de representante do contribuinte. Então, em razão da preferência, vamos iniciar com o item 107 da pauta, que é Agroseries Multimix. Eu peço para que o apoio convoque a patrona do contribuinte, doutora Caroline Junqueira. Um minuto, por favor, presidente. Item 107 da pauta. Doutora Carolina, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 107 da pauta. Doutora Carolina, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Ok, obrigado. É do Laércio, item 107. Boa tarde, doutora Caroline. Boa tarde. Seja bem-vindo à turma. Obrigada. Nós vamos, então, iniciar os julgamentos do processo da tarde do dia 15, com o item 107, que é Agroseries Multimix, processo final 2002-86, de relatoria do conselheiro Laércio Cruz. Ele fará a leitura do relatório, logo após darei oportunidade para a sua sustentação oral. Perfeito, obrigada. Ok, eu só peço que mantenha o microfone desligado para evitar interferência. Laércio, com a palavra. Presidente, eu estou notando aqui no meu voto só que a emenda está equivocada. Prefere que eu já procure o arquivo correto, porque o resto do voto está correto. Senão depois da sustentação eu substituo só. Não, pode ir para o relatório, aí durante a sustentação você pode juntar, né? Então tá jóia. Então, boa tarde a todos novamente. Boa tarde, doutora Caroline. Passo a fazer o relatório. Trata-se de auto de infração, lavrado em 8/10/2002, em face da contribuinte, em relação à exigência de imposto de importação, multa de ofício, multa do controle administrativo de importações e multa por erro de classificação fiscal, NCM, ou seja, o auto de infração por classificação fiscal. E o erro de classificação, ele gira em relação à vitamina A 5.000, que a contribuinte aplicou NCM 29362112, e da vitamina E 50% ADS, que ela aplicou a NCM 29362812. Quando foi proferido o despacho, foi feita análise laboratorial pela Labana, que é o laboratório, já lá embaixo tem o nome já, que verificou, fazendo essa análise, identificou que a fiscalização atribuiu a NCM 23099090, trança divergência. E aqui, transcrevendo uma parte do laudo, que consta no relatório da RJ, ela veio trazendo alguns quesitos, que, por exemplo, em relação à mercadoria vitamina A, tratava-se de preparação constituída de acetato de vitamina A, ou seja, não era só vitamina A, ela identificou mais outros produtos, como etoxiquina, antioxidante, excipientes como amido, glicose, matéria proteica e substância inorgânica à base de fosfato, sílica e sódio, na forma de microesferas não doseadas. E também, a principal diferença que não seria a vitamina A, como disse a contribuinte, mas sim vitamina A com esses demais compostos, que serviria até para 6 rações. Ainda, que ele vem trazendo explicação para que serve cada
cada ativo desse. E já em relação à classificação fiscal da vitamina E 50% ODS, que ela também não era só o acetato de vitamina E, que ela teria também o acetato tocoferol, substâncias inorgânicas à base sílica, na forma de microsferas, não podendo ser doseada. Ainda traz algumas explicações a mais. E, diante disso, daí a fiscalização entendeu que a NCM seria a de número final 9090, 2309-9090. Daí, diante disso, daí a contribuinte apresentou impugnação, falando que deveria ser as duas outras classificações deveriam ser desconsideradas da fiscalização. Ele foi julgado improcedente pelo fato da RJ compreender que melhor se enquadraria na classificação fiscal 2309 de 9090 e não as demais. Daí, em seu recurso voluntário, a contribuinte pede reforma em síntese, pedindo para que seja aplicado em relação à vitamina A e à vitamina C, as NCMs 2936-2112 e 2936-2812, respectivamente. Que houve um equívoco da fiscalização aplicada 2309-9090, que os laudos Labana e de número tais e tais, apesar de conter informações básicas e corretas decorrentes de exames que se realizaram, demonstraram imprestáveis. Isso aqui é a transcrição do recurso que eu faço. Para fins que se destinaram ao que afirmar a vitamina A e a B, são preparações empregadas na alimentação de animais, constituídas de uma mistura de diversos elementos nutritivos. Aqui também existe um processo de consulta formulado pela Sindarroz, não sei como que pronuncia, Sindicato Nacional da Indústria de Alimento Animal, daí que vem falando o quê? Sobre a classificação fiscal da vitamina A, e também que é em relação à vitamina E. Em síntese, é o relatório, presidente. Ok. Doutora Caroline, a senhora tem agora seu tempo de 15 minutos para a sua sustentação oral. Perfeito, muito obrigada. Trata-se de um auto de infração lavrado em razão da reclassificação fiscal realizada pela autoridade autuante. O grande imbróglio que gerou o auto de infração seria qual é a correta classificação fiscal do NCM das vitaminas A e E importadas pela recorrente. A recorrente classificou no capítulo 29 e 36, nos itens e subitens 21, 12, em que dizem vitamina A e seus derivados, acetato. E a vitamina E estava no NCM 29, 36, 28, 12, que é o acetato de D ou DL alfa-tocoferol. Enquanto isso, a autoridade fiscal entendeu que seria o NCM 2309-9090, que se refere a preparações dos tipos utilizados de alimentação de animais. O grande problema é porque no próprio capítulo desses NCMs, eles dizem que a vitamina não poderá ser classificada no NCM específico se ela tiver algum uso específico que não seja o geral da vitamina. Com base nisso, houve esses laudos da Labana,
o 171901-2002 e o 171902 de 2002 para as vitaminas A e E, respectivamente. Esses laudos, eles constataram que as vitaminas A estavam com outras substâncias, tais como, vou dizer a sigla, porque o nome é meio difícil, BHA e BHT. E a vitamina E estava com uma silica. Conforme consta do próprio laudo da Labana, essas substâncias servem para a conservação das vitaminas, ou seja, se as vitaminas estivessem sem essas substâncias, elas pereceriam. Então, as vitaminas não podem estar puras, elas nunca vão estar puras, elas sempre vão estar com alguma substância para sua conservação. O problema foi que o laudo concluiu, com base na doutrina, de que esse percentual de vitamina com as substâncias antioxidantes que permitem a conservação da vitamina seriam utilizados para a ração animal. Mas o laudo não diz unicamente para a ração animal, diz que rotineiramente, corriqueiramente, essa é a utilização comum desse tipo de substância. Mas isso não significa dizer que essa substância somente poderá ser usada para a fabricação de ração animal. E com base nisso, foi realizada as soluções de consulta da COANA, número 002 e 0003 de 99, para essas vitaminas A e E em discussão, em que foi concluído justamente isso, que não é porque as vitaminas estão com essas substâncias que permitem a sua conservação e podem ser utilizadas para a fabricação de ração animal, que o uso delas vai ser exclusivo para isso, que o uso geral será desclassificado. É exatamente esse o equívoco da fiscalização, por informar que porque elas estão com essas outras substâncias, elas seriam uma pré-mistura pronta para a ração animal, que não é verdade, elas são puramente vitaminas. E outra, a vitamina, a função dela, ela é fabricada realmente para alimentação animal, seja humana, seja não humana, porque os animais precisam dessas vitaminas para que o organismo funcione corretamente, para que a vitamina A tenha uma função específica para a retina, então, conforme consta do laudo. Então, as vitaminas, elas possuem as funções para alimentação animal, justamente para evitar algum problema no organismo, algum mau funcionamento. Então, não cabe esse argumento de que a vitamina, pelo fato de que a vitamina será utilizada na função animal, ela perde a sua função geral. Qual a função geral da vitamina, se não ser utilizada na alimentação animal? E não é porque ela será utilizada, será empregada na fabricação da ração, que ela perdeu o seu uso geral. E foi exatamente essa a conclusão da solução de consulta 002 e 0003 da COANA, que foi com base nessas soluções de consulta que a empresa fez a sua importação em 2002, aliás. Então, não pode a recorrente agora sofrer uma autuação com base no entendimento que ela se pautou justamente no entendimento da própria administração, da própria aduana, que disse que a classificação correta seria a específica da vitamina, e não a geral, não a da preparação, da pré-mistura para a ração animal. Não é uma pré-mistura, não é porque o acetato de vitamina A está com o BHA e o BHT que ele vai perder a sua função primordial. Não é porque a vitamina E está com a sílica que ela perde a sua função primordial. É apenas a apresentação, é apenas a conservação da vitamina que nunca poderia estar na sua forma pura. Então, com base também na Lindby, no artigo
24, se houver qualquer mudança de entendimento posterior da orientação geral que foi fornecida ao contribuinte, o contribuinte não pode ser avisado. E a orientação, à época, em 2002, era a da solução e consulta Colana 002 e 0003 de 99. Então, com base nisso, a recorrente pugna pela reforma da decisão da DRJ com o consequente cancelamento do auto de infração, do imposto e das multas. Eram essas as minhas considerações. Obrigado, doutora. Laércio, pode passar o voto? Eu coloquei a ementa lá, com a ementa já é um novo arquivo, é o mesmo texto, só que a ementa, que também é algo simplório, não vai mudar em nada. Então vamos lá. O recurso é tempestivo e ele merece ser conhecido. A discussão do recurso voluntário envolve a classificação fiscal das vitaminas A e E, atribuído pelo contribuinte às classificações, respectiva NCM final 12 e final 2112 e 2812. Inicialmente sustenta em sua impugnação, em folhas E, folha 53, que traz a descrição da função, princípio e descrição resumida da funcionalidade da vitamina A, no caso, o contribuinte, né? Que a aplicação é utilizada com outras vitaminas, aminoácidos, antibióticos, as quais serão empregadas como insumos na elaboração para animais criados. Função: atua no mecanismo de visão na proteção de tecidos epiteliais, no desenvolvimento do sistema nervoso, como disse a patrona. Também tem o princípio de descrição e funcionamento. Uma das funções importantes da vitamina A é a manutenção da integridade do tecido epitelial. Na falta da mesma, o epitélio secretor normal é substituído por um epitélio queratinizado, seco, mais suscetível à infecção. E aqui ela volta, para não repetir muito, e falando tudo sobre aquela função que a própria patrona falou. De outro lado, o laudo Labana, Laboratório Nacional de Análise Luiz Ingerame, em folhas 22, chegou à conclusão que trata-se de preparação constituída de cetato, com extoxina, excipientes, como amido, glicose proteica e substâncias inorgânicas à base de fosfato, sílica e sódio, na forma de microesferas. Então, daí ele vem falando que não trata somente de um acetato, vitamina A. Daí, diante disso, nessa que a contribuinte tenta dar a classificação 29, 36, 21, 12, eu vou para a NESH, na classificação apontada pela fiscalização, que é 2309, 90, 90, que diz que esta posição compreende não só as preparações forrageiras adicionais de melaço ou de açúcares, ou seja, ele traz também a hipótese de energético, mas não é só isso, como também preparações empregadas na alimentação de animais constituídas de uma mistura de diversos elementos nutritivos destinado, 1. Quer fornecer ao animal alimentação diária racional e balanceada, 2. Quer complementar os alimentos produzidos na propriedade agrícola por adição de algumas substâncias, 3. Quer entrar na fabricação de alimentos completos ou dos alimentos complementares, incluindo nessa posição produtos do tipo utilizado na alimentação de animais obtidos do tratamento de matérias vegetais ou animais, esse fato podendo. Embaixo. Outras preparações, que ele vem trazendo explicação. Item 2. Elementos nutritivos ricos em substâncias proteicas ou minerais, designados construtores. Ao contrário dos precedentes, esses elementos não são queimados pelo organismo animal, mas intervêm na forma dos tecidos e de diferentes produtos animais. São essencialmente constituídos por matérias proteicas ou minerais,
podem estar, como exemplo, matérias ricas em substâncias proteicas, que é um dos casos. Para este fim, as sementes e tudo mais. As matérias-primas destinadas principalmente à formação do esqueleto animal e do caso das aves, das cascas dos ovos. A mais, utilizado contém cálcio, fósforo, cloro, sódio, potássio, ferro e iodo. E ainda, elementos nutritivos funcionais. São substâncias que asseguram a boa assimilação pelo organismo animal dos elementos hidrocarbonatos, proteicos e minerais. Cito as vitaminas, os oligoelementos, os antibióticos. A ausência e carência dessa substância ocasiona a maior parte das casos perturbações na saúde animal. Então, desse modo, verifica-se que o produto denominado vitamina A pelo contribuinte tem se alcance a NCM da fiscalização, 2309-9090, pois no seu composto contém produtos mais que não prosperam no enquadramento da 2112, ou seja, eles têm algumas bases semelhantes, só que como o laudo, ele trouxe mais características, que não seria só a vitamina A, por mais que seja dito nos autos que tem necessidade de sílica e outros produtos mais para você preservar o produto, mas lá existem outros mais produtos que ao meu ver, deixaria de ser aplicado a 2936 e 2112, mas sim a 23.9 da fiscalização. Ainda, em relação à vitamina E, ele traz aqui, eu trago aqui a fala da contribuinte, que diz que a aplicação ou uso, ou emprego, utilizando outras vitaminas, aminoácidos, antibióticos, por aí vai, função antioxidante biológico, fator de carência, por aí, princípio de descrição resumida. Como antioxidante biológico protege de compostos oxidáveis, do citoplasma celular, fazendo principalmente a estabilização do ácidos graxos insaturados, evitando também a formação de lipoperóxidos tóxicos e ainda, ao atuar como fator de antiesterilidade diferente do epitélio geminativo, mantendo uma função testicular. No outro parágrafo, a vitamina E, quando associada a deficiência de aminoácidos sulfurados, ocasiona a distrofia muscular, a degeneração. Do outro giro, assim, o laudo constou que não se trata também somente de acetato de vitamina E, que é, na verdade, é um produto para preparação constituído de acetato de tocoferol e substância inorgânica base sílica da forma microferas não doseadas a ser utilizada pela indústria formuladoras de ração, ou seja, ela sempre vai ser para ser utilizado na indústria de ração para ter servir de mistura. Daí eu trago aqui a NASH, indicado pela classificação pela contribuinte, que é vitamina e seus derivados utilizados no princípio, principalmente como vitaminas A e vitamina E. Ela diz o que é vitamina E ou D- e DL-, tocoferol, beta, tocoferol, por aí vai, que tem o acetato hidronejado, extrai, sobretudo, óleo de germe de trigo, por síntese, obtém isômeros racêmicos, óleo, ou seja, isso aqui seria mais algo voltado a óleo, e não a propriamente ração. E tem o acetato hidrogenado e por aí vem. Mas ainda eu trago que sobre a classificação da fiscalização de 230990, não abarca que não abarca todas as hipóteses ali que o laudo traz algo maior. E também nesse CARF já temos algumas manifestações sobre o mesmo produto. Eu colaciono 3 jurisprudências, uma da conselheira Semiramis, que também coloca na 23099090, uma da Câmara Superior, do Rodrigo Poças, que também afasta a 29362812, aplica 23099090,
Uma do conselheiro Leonardo Lima, que foi membro dessa turma, que ele coloca capitulação no 2309. Então, diante disso, nego o provimento. E também em relação às consultas, eu acabo afastando a aplicabilidade, porque primeiro foi realizada pelo sindicato, e segundo, ela foi feita de uma maneira genérica, não se aplicando ao caso concreto da contribuinte. Se ali se assemelhasse, sim, ao laudo que foi feito pela Labana, eu, Laércio, levaria em consideração, mas como são genéricos, até na hora que você deu a própria consulta, não dando para se aplicar. Então, presidente, eu encaminho meu voto para negar provimento. Ok. Aqui está em discussão também a aplicação das multas. No recurso dela não falou das multas. Uhum. Ok. E no teu voto você acaba mais ou menos aplicando os mesmos fundamentos da DRJ, né? Acabo considerando os fundamentos da DRJ e também eu trago alguns trechos da NESH, né? Sim. E ainda trago esses 3 votos aqui, especial, mais claro, do Rodrigo e da Semiramis. Em relação à vitamina E, né? Em relação à relação vitamina A, não trago nenhuma jurisprudência, não localizei, Uhum. mas eu acabo enquadrando porque a vitamina A, segundo a descrição da contribuinte, ela seria um pouco mais restrita. Na hora que a gente pega a NESH nos 2 capítulos, a gente vai vendo algumas coisas semelhantes. Só que daí, no final, é correta a indicação da fiscalização, porque ela tem outras funcionalidades mais. Ok. Necessidade de mais debates? Alguém quer se manifestar ou já ir para o voto? Preciso mais um pouquinho de tempo, presidente, por favor. Sim. Que folha que está a consulta, Ana? Foi juntada? O Pedro, a voz está distante. Foi juntada a consulta? Foi juntado, foi. Só deixa eu ver se não está aqui. Tem a folha do processo? Acabei não marcando, mas foi juntado sim. Deixa eu ver aqui. Doutora, sabe em que folha do processo? A decisão CONA 003 está na folha 76 do arquivo digital. Tá. Obrigado. Folha 76. E a 002 está na folha 83 do arquivo digital também. Tá logo em seguida, né? Isso.
Elcio já quer se manifestar ou não? Eu já estou apto a votar. Eu vou iniciar, ô Leonardo. Qualquer coisa a gente espera um pouco mais. Sim, Elcio, com a palavra. Eu acompanho o relator. Eu lembro que já votei essa matéria, não lembro exatamente quando, mas foi nessa linha. Então eu acompanho o relator. Ok. Vamos aguardar o Leonardo, sem problema. Acho que eu devo estar vendo a Nash ali. Eu vi na Nash ali uma linha específica ali nessa 2309, né? Uhum. Que exclui da posição quando se tratar de vitamina e não tiver nenhuma outra função. Aí enquadraria isso na 2936, né? Que é o que está pleiteando aí a recorrente. Pelo que eu entendi do laudo ali, ele teria outras funções, né, além de ser vitamina. O laudo é Não claro. se enquadraria nessa NASH. O laudo é claro em identificar isso. Só mais um minuto, presidente, por favor. Sim, sim. Presidente, Sim? acho que estou pronto para votar. Pois não, Leonardo? Com relação à vitamina E, com a devida vênia, eu vou divergir do relator. Eu vejo que a decisão proferida pela Câmara Superior e mencionada, ela foi proferida por maioria de votos. Existem posições divergentes. E eu localizei um voto, eu estive analisando este voto, da conselheira Tatiana Mijama, é o acordo 3202-001-161, em que foi ratificada a posição adotada pela contribuinte, que é a 2936-2812. E eu adoto este entendimento. Então, com relação à vitamina E, eu dou provimento ao recurso voluntário. Voto por dar provimento. Em relação à vitamina A, eu estaria acompanhando o relator. Ok, obrigado. Marcos? Eu vou acompanhar o relator. Márcio? Presidente, estou acompanhando o relator na íntegra. Pedro? Diverjo, voto por dar provimento integral, mantendo o meu voto já de muitos anos na classificação da vitamina E, da vitamina A e de algumas outras vitaminas, né? Entendo que
a classificação, o laudo não comprova, não demonstra que tem outras funções, tá? A função é, sim, de vitamina A e E, no caso aqui, né? Essa questão de ter silica, tal, é uma questão de como a doutora sustentou, de simples manuseio, transporte, acondicionamento da vitamina, o que não faz ela deixar de ser a vitamina A e a vitamina E que está expressa na consulta realizada pelo sindicato, né? E o sindicato representa o setor, então a consulta vale para as empresas, né? Então não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Então, eu acho até que, como a fiscalização não comprovou que não se trata de vitamina A e vitamina E, eu acho até que daria até para aplicar o artigo 100 aqui, né? Mas, como eu concordo com a classificação utilizada pelo contribuinte, eu voto por dar provimento, mantendo os meus votos anteriores nessa mesma matéria, né? E também gostaria de fazer uma declaração de voto para registrar que deixa eu pegar aqui, só um segundo. Que a posição 2936, ela é a mais específica, tá? E não a 2309, né? Porque a 2309, você está falando, se você for ler a NESH, você está falando de preparações muito mais complexas do que a simples vitamina aqui que foi adicionada na ração. Então, para a 2309 ser mais específica, como a fiscalização acredita, primeiro ela tem que ser uma preparação, né? E depois, sim, utilizada na alimentação de animais. Então, assim, não basta ela ser utilizada na alimentação de animais. Ela tem que ser uma preparação dessas que a NESH exemplifica, que não chega nem perto do produto em questão, dos produtos em questão aqui, que é a vitamina A e E. Que eu entendo, novamente, que é a mais específica, porque o próprio texto da posição prevê, olha, misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções. Tá? Então, eu entendo que a silica misturada, coisa assim, não tira a essência do produto, né, e que permite a classificação de acordo com essas consultas realizadas pelo setor. Então, divirjo o voto para dar provimento e faço declaração de voto. Desculpa, conselheiro Pedro, só para entender também a sua linha de raciocínio, e de repente ver também se eu entendi corretamente, né? No caso, essas vitaminas foram usadas para a preparação da ração. Correto, conselheiro Laércio? Sim. Então, quando a gente olha a classificação e vê que há essa questão da preparação, foi nessa linha que eu segui, porque eu entendo que as vitaminas foram utilizadas para o preparo, né, para a ração animal. Exato. Eu acho que foi... Desculpa interrompê-lo, conselheiro Márcio. Acho que a principal divergência minha, o principal ponto de divergência do conselheiro Pedro para o meu, é que ele compreende que a ração pode ser misturada, mas ainda não com ração. E eu, não pela sílica em si, né, mas por alguns outros componentes a mais, eu entendo que não, que ela é algo muito mais amplo, que não é simplesmente a pura vitamina. Se fosse a pura vitamina, ao meu ver, estaria dando provimento. Respondendo, Márcio, que você perguntou, assim, a NESH exemplifica os tipos de preparo, né? O que é preparações? Não é preparação no verbo utilizado na preparação da alimentação.
preparações do tipo utilizado, ou seja, preparações é um conceito específico que abrange um conjunto de produtos, entendeu? Que pelo que eu vi na NESH, não configura essa vitamina A e vitamina E aqui, que ela está simplesmente acondicionada numa substância leve aí, só para transporte e manutenção da qualidade do produto, entendeu? Tem precedentes nesse sentido na casa. Ok. Porque senão a gente nunca vai classificar a vitamina A, E na posição dela, nunca. Não entender que se ela fosse utilizada de forma isolada, sim, né? Mas me parece que não. Então, mas eu entendi seu ponto. O ponto para se analisar é que a silica, essas outras coisas que estão junto com a vitamina, ela é suficiente para descaracterizar a vitamina? Eu acredito que não. Tem vários precedentes na casa que entenderam que não também. É um assunto controverso. Até se você ver a NESH, ela define lá a quantidade. Se for vitamina, for a pura, for mais de 50%, tem uns pontos assim. Enfim, é um voto antigo aí. Não, perfeito. Eu volto nessa questão da preparação, porque para mim, se você estivesse levando, por exemplo, um animal para tomar uma vitamina E, uma injeção de uma vitamina A ou de uma vitamina E, de fato a gente estaria aqui sobre o produto em si, né, a vitamina. Mas aqui, de certa forma, elas foram adicionadas à ração. Não, mas aí que tá. O que eu entendo da posição é que não importa se ela vai ser adicionada ou não em ração. Entendi. Não importa se ela é uma preparação ou não. Se você for ver, por exemplo, a aplicação de vitamina em animal, injeção, igual você exemplificou, ela também não é pura. Ela está acondicionada e muito provavelmente com os mesmos produtos que estão acondicionados aqui, né? Sim, caso. Eu entendo que sim também. Esse não foi o ponto que na linha que eu segui, não. Mas entendi seu ponto. Obrigado. Obrigado. Está sem áudio, presidente. Falta o meu voto. Eu também estou acompanhando o relator. Registrei as votações e a decisão é a seguinte: por maioria de votos, negou-se provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Pedro, que dava provimento ao recurso, mantendo-se as classificações fiscais efetuadas pelo contribuinte, e o conselheiro Leonardo, que dava provimento parcial para manter a classificação fiscal em relação à vitamina E. Manifestou a intenção de apresentar a declaração de voto o conselheiro Pedro Lima. Fez sustentação oral por meio de videoconferência a doutora Caroline Junqueira. Obrigado pela sua participação, doutora. Eu que agradeço. Ok. Boa tarde. O item 111 com Doutora Raquel, acompanhamento. acompanhamento. Tá. Por favor, apoio, pode convocá-la? Um minuto, por favor. Depois voltaremos, Laércio, no 95 e 96. Mas talvez dê um intervalo. Depois desse. Item 111 da pauta, doutora Raquel. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagens privadas no chat. 111 é Pedro, né? Item 111 da pauta, doutora Raquel. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagens privadas no chat. Patrona convocada, presidente. 111 sou eu. Só estou fazendo uma anotação aqui.
Eu estou ouvindo, mas vou pegar um cafezinho. Boa tarde, doutora Raquel. Boa tarde. Nós vamos iniciar o julgamento do item 111 da pauta, o processo 2010-11. Embargante é a Promon Telecom Limitada e foi solicitado participação através de acompanhamento do julgamento, né? Isso mesmo. Tá certo. O processo é de relatoria do Dr. Pedro, e eu passo a palavra para o Pedro para iniciar o relatório. Só um segundo aqui, presidente. Já na pasta Promon Telecom Limitada. Trata-se de embargos para correção de um pequeno equívoco. Pequeno, mas importante, né? Tanto que a empresa embargou aqui. Então, embargos de declaração, tá, do contribuinte, em face do acórdão aqui do CARF, em razão da ocorrência de equívoco na menção à classificação fiscal, na ementa do acórdão. Então, os embargos foram admitidos pelo presidente em exercício na época, Dr. Charles Maia, conforme o despacho de admissibilidade de folha 690. O acórdão embargado, ele manteve o código NCM 8517-3062, que foi utilizado pelo contribuinte, conforme pode ser verificado no voto do relator, né? Mas na ementa, constou outro código, constou 84718062, em vez do 8517-3062, né? Basicamente, esse é o relatório. Pode passar para o voto? Sim, pode ir ao voto. Obrigado, presidente. Bom, verifica-se que a alegação da ocorrência de equívoco na menção à classificação fiscal na ementa do acórdão recorrido procede. Como bem apontado no despacho de admissibilidade, foi dado provimento ao recurso no tópico em que o acórdão tratou da ação 004, mantendo o código NCM 8517-3062 utilizado pelo contribuinte, né? Para os roteadores digitais AS 5800 e 5300, conforme trechos produzidos a seguir. Aí reproduzo o exato trecho em que o acórdão tratou desses dois roteadores, né? E dessa posição, desse código, né? Na análise da adição 004. Tá? Isso é importante, porque o acórdão trata de vários produtos, né?
Então, nesse caso específico, vocês podem ver como eu reproduzo ali, né? O contribuinte, o relator, ele coloca ali, no final, né? Note que apurei existir uma solução de consulta de Ana, tal, que versa especificamente sobre a classificação fiscal do AS 5.300. O gemento é a seguinte. Aí transcreve lá, código TEC 8517-3062. E aí conclui. Por essas razões, julgo merecer provimento ou recurso voluntário nesse particular. Ou seja, na adição 004, a classificação que a turma entendeu que deve ser aplicada é igual ao contribuinte, que é 8517-3062. Né? Então, não tem dúvida que essa é a posição adotada. Contudo, na emenda, por um equívoco, o relator colocou outra posição, né? Na classificação desses roteadores aqui, que são os que estão na adição 004. Então, diante do exposto, voto para que os embargos declaratórios sejam acolhidos, sem efeitos infringentes, para que na emenda do acórdão recorrido passe a constar a NCM 8517-3062, ao invés da 8471-8062. Ok, Pedro. Eu só sugiro que você, ao final da emenda, abra uma aspa, gente, passa a constar como. E aí você repete a emenda, colocando com a nova classificação correta, que é os roteadores digitais, é isso? É isso, só que os da adição 004. Tá. Então, vou colocar aí, a emenda passará a constar com a seguinte citação. Ok. É só uma questão aí, parece que foi admitido apenas como embargos inominados, né? Não como embargos de declaração. A inominados foi a... Mas tá, eu fiquei na dúvida, viu, Marcos? Porque ele está no despacho de admissibilidade, ele está usando os dois termos. Embargos de declaração / inominado. Aí... Não, parece que ele não comprovou a tempestividade, mas admitiu como inominados porque não teria prazo. Tá, e isso implica na gente tirar... Não, eu acho que não muda nada, né? Não muda. Mas daí muda aquela coisa do efeitos infringentes, né? Eu não preciso falar se tem ou não. Aí não precisaria. Tá, então eu vou tirar isso aqui também. Pronto, então eu tiro e posso usar a palavra que o Leonardo Toledo sugeriu no outro processo para retificar, né? Pode ser também. Assim fica parecido com o outro. Aqui o dispositivo eu estaria colocando só o seguinte, né? Acolher os embargos, não estou nem dizendo que tipo de embargo, acolher os embargos para que a emenda do acordo recorrido passe a constar a NCM 8517-3022, ao invés da NCM 8471-8062, porque era o que constava na emenda, somente isso. E no voto está dizendo, em relação àquela adição 4. Né? Então, eu acho que seria suficiente. Tá. É o que está aqui, mais ou menos. Só faço essas pequenas ajustes depois. Ok. Elcio? Ok, sem problema, né? Tranquilo, processo. Tá. Leonardo? Com o relator. Marcos? Acompanhe o relator. Laércio? Com o relator. Márcio? Acompanhe, presidente.
Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, acolheu-se os embargos para que na emenda seja retificada, fazendo constar a NCM 8517-3062, ao invés da 8471-8062. Vai constar que acompanhou o julgamento a patrona, doutora Raquel Gomes da Rocha. Obrigado pela sua participação, doutora. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Acho que ela deu uma travada. Doutora, está na sala ainda? Não, acho que ela travou. Bom, Não sei lá. eu removi. Ela ia continuar aqui. Não, mas ela travou antes. Ela travou, deu uma travadinha. Quer fazer um intervalo antes de prosseguir? Vamos, né? Tá certo. 10 minutinhos, então? Laércio. Fugiu. Laércio. Tem que parar a gravação, hein? Por favor, apoio, pode interromper a gravação?